Olá, meus queridos e minhas queridas, e bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo passado, nós falamos sobre os casamentos hindus, as suas tradições, eu mostrei um pouco das festas e muita gente gostou daquele vídeo e eu fiquei muito feliz com isso. Mas pairou uma enorme pergunta no ar. Afinal de contas, quem é que paga por toda essa festança? E é isso que nós vamos ver no vídeo de hoje. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita para se inscrever aqui embaixo e já ative o sininho. Toda semana nós temos 3 vídeos novos sobre a Índia. E não deixe de me seguir lá no Instagram também, Letícia na Índia. Bom, gente, quando eu gravei esse vídeo eu tive um contratempo e tive que parar o vídeo na metade, mas aí como ele já estava com uma duração bastante interessante, eu achei que seria legal dividir ele em dois. Então nessa primeira metade eu estou explicando para vocês um pouco mais sobre os custos do casamento no sentido de quem paga o casamento, quais são alguns dos elementos que você precisa pagar no casamento na Índia, por exemplo, se o dote é obrigatório, se ele não é. E aí, no próximo vídeo, eu vou detalhar melhor os custos do casamento, por exemplo, qual que é o custo de um buffet, qual que é o custo de um hotel, a categoria desse hotel. Vou colocar algumas fotos aí para vocês entenderem melhor como é que fica essa conta final. Bom, gente, só para vocês entenderem qual é o tamanho da indústria do casamento na Índia, eu vou passar aqui alguns dados rápidos para vocês. São realizados 10 milhões de casamentos por ano na Índia, gente, é muito casamento. E os casamentos frequentemente movimentam muito ouro, as pessoas compram muitas joias. Elas compram tantas joias que é o equivalente a cerca de 300 a 400 toneladas de ouro por ano. O consumo de ouro na Índia é tão elevado que ele afeta o preço global do ouro, só para vocês terem uma ideia. E logo que eu mudei para a Índia e eu comecei a frequentar os casamentos indianos, eu tinha a impressão de que eles eram baratos, ou mais baratos pelo menos do que os casamentos no Brasil, porque afinal de contas, geralmente as coisas são mais baratas na Índia. Só que para minha surpresa e talvez de muitos de vocês assistindo esse vídeo, os casamentos na Índia frequentemente são bem mais caros do que os casamentos no Brasil. Depois que eu parei para pensar, tem uma certa lógica nisso tudo, porque afinal de contas, nós estamos falando aí de uma média de 5 ou 6 eventos por casamento. Então imagina que no Brasil nós temos aí a cerimônia do casamento e um almoço ou um jantar, as músicas, tudo por um dia, por meio período na realidade, e aí tudo se acaba. Na Índia não é assim. Então, apesar de o custo de vida na Índia ser mais barato, a gente encontra várias coisas baratas pelo país, não é o caso dos casamentos. E afinal de contas, quem é que paga por esse casamento? Normalmente, quem paga é a família da noiva. Pode variar aí entre as famílias, pode ser que tenham famílias que dividam esses custos, mas normalmente é a família da noiva. O dote não é obrigatório, mas tem várias famílias que pedem e ele pode variar muito conforme a classe social da pessoa. Quando o dote existe, ele costuma vir na forma de algum bem. Então, se você é uma pessoa pobre, pode ser que você ganhe de dote uma bicicleta, por exemplo, e se você é uma pessoa muito rica, pode ser que você ganhe aí uma SUV, um Audi, um carro no valor de uns 200 mil reais. E esse dote entra na conta do casamento. Então, quando você está calculando o preço de um casamento na Índia, você tem que colocar o valor de tudo, inclusive das joias, da compra de todas as roupas, dos presentes que as famílias trocam, que eu já expliquei para vocês no último vídeo, e também o valor do dote. Aliás, tem muito custo que existe nos casamentos indianos que não existem nos casamentos brasileiros, que vocês não fazem nem ideia. Outra coisa que surpreende bastante, que eu quase caí da cadeira quando eu descobri, é o seguinte fato. No Brasil, se você é convidado para um casamento em uma outra cidade, você paga o seu hotel, você paga seu transporte, tudo mais, e é isso. Na Índia não é assim. Se você é uma noiva indiana e você resolve casar no paradisíaco estado de Goa, ali no meio da praia, você quer um casamento pé na areia, mas você mora em outro estado, isso significa que você vai pagar pelo hotel
de todos os seus convidados. Você vai pagar pelo hotel de todos os seus convidados. ou pelo menos todos os convidados que vêm de fora daquela cidade. Mesmo se você faz um casamento dentro da sua própria cidade, mas digamos que o noivo vem de uma outra cidade ou de um outro estado e ele vai trazer junto toda a família e os amigos dele, você vai basicamente pagar pelo hotel de todo mundo, minha gente. Vocês estão achando que é fácil? Não é fácil não, meu povo. E essa acomodação varia muito naturalmente de acordo com a classe social da pessoa. Se é uma família mais de classe média, você pode arranjar aí acomodações diferentes, que nem tem gente que aluga casa por temporada e coloca todo mundo lá dentro, tem gente que reserva quarto em hotéis mais simples e tem gente que reserva inclusive hotéis inteiros. Os próprios hotéis já possuem os pacotes de casamento e apesar de parecer difícil você lotar um hotel inteiro de convidados, na realidade é muito fácil. Vocês precisam lembrar que o casamento na Índia não é um evento pequeno para poucas pessoas. Então, se você tem um hotel aí com cerca de 100 quartos, é muito fácil você encher o hotel inteiro para uma festa de 300 pessoas, que é considerada uma festa, digamos que bastante pequena. Então você paga por hotel basicamente por todos os dias dessa festa para todo mundo. O seu evento dura 2 dias, você vai pagar 2 diárias para todas as pessoas. Se ele dura 3 dias, você vai pagar 3 diárias e assim por diante. No caso do meu amigo que eu mostrei o casamento no vídeo anterior, tanto ele quanto a noiva eram da cidade de Jaipur, então esse custo eles praticamente não tiveram porque pouquíssima gente veio de fora do estado. Porém, no caso dele, um custo muito grande que ele teve, com certeza foi o jantar da recepção, que eu falei para vocês que tinha facilmente ali umas 2.500 pessoas. Outra coisa que bastante gente perguntou é referente às pessoas pobres. Ah, mas e os pobres, como é que eles casam e tal? Depende muito de caso a caso, gente. Tem várias soluções na Índia para isso. Existe o casamento apenas no civil, que nem nós temos no Brasil, apesar de o casamento religioso ser bastante importante. Também existem os casamentos nos templos, que são pequeninos eventos que as famílias fazem ali no templo, é só uma cerimônia e acabou. E também, assim como no Brasil, existem os casamentos coletivos. Muito interessante, né? Apesar de existirem várias soluções aí para casamentos econômicos, o fato é que o casamento é um evento social importantíssimo para as famílias hindus, porque é uma chance de você mostrar aí para a sociedade quanto dinheiro e quanto status você realmente tem. Estima-se aí que 20% da riqueza que uma pessoa acumula em sua vida seja gasto em um casamento. É muita coisa. E por incrível que pareça, também existem pessoas que pegam empréstimo ou com familiares ou até no banco para pagar por casamentos. Nós conhecemos pessoas que já pegaram empréstimo para pagar aí pelo casamento da irmã ou de algum outro membro da família. Ah, mas que absurdo os casamentos custarem tão caro e etc. Ninguém faz nada a respeito disso. Na verdade, vários políticos já tentaram aprovar leis definindo um teto máximo de gastos para o casamento. Também já houveram políticos que tentaram passar leis determinando que, se o casamento for acima de um determinado valor, 10% desse valor deve ser destinado para o casamento de pessoas pobres. Até hoje, todas as propostas de lei nesse sentido ficaram encalhadas. E outra coisa bastante curiosa referente aos custos de um casamento diz respeito ao buffet. No Brasil, nós calculamos o buffet por pessoa. Na Índia, uma maneira muito comum de se calcular um buffet é por prato e não por pessoa. Quando você chega em um casamento, existem ali várias ilhas de comida, digamos. Tem um canto onde tem as entradas, tem o canto de saladas, tem o canto de pratos principais e tem o canto de sobremesas. Se você está ali se servindo apenas de entradinhas, que são normalmente em pratos descartáveis, aquilo não é contado como um prato. Mas a partir do momento que você pegou um prato ali de louça para você se servir,
da salada e dos pratos principais, isso conta como um prato. Então, no Brasil, por exemplo, tem bastante gente que tem o hábito de trocar o prato da salada e depois o prato principal. Eu comi ali a minha salada, eu quero um prato limpo e eu vou pegar um prato novinho em folha para o prato principal. Se na Índia você fizer isso, você está comendo basicamente por 2 pessoas. Então, se algum dia você for convidado para um casamento na Índia, por favor, não façam isso. Peguem apenas um prato e utilizem esse prato ali para a salada, para os pratos principais, e é isso. Para sobremesa e para as entradinhas é outra história, vocês podem usar ali os pratinhos descartáveis e tá tudo certo. Inclusive, os indianos já são muito bem acostumados com esse método. Existem pessoas que chegam a dividir o mesmo prato para que elas não onerem mais no casamento de alguém. E muitas soluções que as pessoas utilizam aí para economizar dinheiro e em relação ao buffet, uma delas é que existem famílias, por exemplo, que compram os ingredientes das refeições e elas apenas contratam a mão de obra para cozinhar esses pratos. Lembrando também o que eu falei no vídeo anterior, os casamentos podem ser em vários lugares diferentes, podem ser em hotéis, alguns eventos podem ser nas casas mesmo das pessoas, dependendo aí do evento e da vontade da pessoa. E também existem os jardins de casamento, que são chamados de marriage lawns ou marriage gardens, que são literalmente gramados bastante grandes, aonde ali nos cantos tem os buffets e no centro é onde fica a festa mesmo, onde você monta o palco, onde as pessoas andam, conversam, se encontram e tudo mais. Então, por exemplo, é bastante possível que um casamento custe a partir de R$ 115 mil para uma família normal de classe média, sem contar aí que você está fazendo as coisas nos lugares mais tops da cidade, viu? E aí o céu é o limite, né, gente? Em termos de custo na Índia não tem um limite, um teto de custos. Existem inclusive indianos extremamente ricos, como Isha Ambani, que é filha do Mukesh Ambani, que é um dos homens mais ricos do mundo. E estima-se que o casamento dela custou na casa das dezenas de milhões de dólares. Uma das extravagâncias do casamento dela, por exemplo, é que ela contratou a cantora Beyoncé para cantar no casamento dela. Imagina, gente, vocês trazerem a Beyoncé apenas para cantar exclusivamente no seu casamento. Outra extravagância do casamento de Isha Ambani é que ela fretou mais de 100 voos particulares apenas para ela levar os convidados para o casamento dela na cidade de Udaipur, na Índia. Bom, normalmente os gastos com alimentação mais o local do casamento são cerca aí de 40% do custo do casamento. E os outros 60% são para o restante, como a música, a decoração, as roupas, as joias, todo o outro resto que entra aí no meio, os convites, as lembrancinhas, tudo isso. Bom, gente, por esse vídeo é só. Eu espero que vocês tenham gostado e no próximo vídeo eu vou detalhar mais os custos do casamento por categoria. Eu vou mostrar para vocês alguns tipos de buffet, qual é o preço médio de um buffet, o tipo de comida, qual que é o custo da decoração, o custo dos tipos de hotel por pessoa e muito mais. Um beijo para todo mundo e até a próxima!